Escute com atenção absoluta, porque o que vai acontecer na sua vida a partir deste momento não é pequeno, não é comum e não é coincidência. Não importa se estão te perseguindo em silêncio, se estão tramando nos bastidores, se estão se reunindo em segredo para falar do seu nome, se estão sorrindo na sua frente enquanto trabalham por trás para te derrubar. Não importa se tentaram manchar sua reputação, distorcer suas palavras, inventar mentiras, levantar acusações falsas, criar confusão ao seu redor, colocar pessoas contra você e plantar dúvida na sua mente. Hoje, essa perseguição vai ser quebrada. Hoje, essa trama vai ser confundida. Hoje, o Salmo 35 vai se levantar como uma espada do céu, e toda a rede escondida que prepararam contra você vai se romper. Talvez você não consiga provar com documentos. Talvez você não tenha prints. Talvez você não tenha testemunhas. Talvez você até tenha, mas ninguém quer ver. Talvez quando você tenta explicar, as pessoas digam que é exagero, que é coisa da sua cabeça, que você está sensível demais. Mas dentro do seu espírito você sabe. Você sente. Você percebe quando acorda e já sente um peso no peito, como se uma pressão invisível estivesse te perseguindo. Você percebe quando tenta fazer o certo e, mesmo assim, tudo parece travar. Você percebe quando portas se fecham sem explicação, quando oportunidades somem do nada, quando conversas mudam de tom, quando olhares ficam diferentes, como se estivessem esperando um erro seu para te destruir publicamente. Você percebe quando te tratam como ameaça, quando te diminuem para se sentir maiores, quando tentam te isolar para te enfraquecer. E eu declaro com autoridade: o céu viu tudo. Deus ouviu tudo. Deus não dorme. Deus não se distrai. O Deus que vê o oculto conhece cada detalhe dessa perseguição, inclusive os motivos escondidos, as intenções disfarçadas e as mãos invisíveis que estão tentando te puxar para baixo. E escute isso com toda a força da sua fé. Quem te persegue pensa que está lutando apenas contra você, mas não está. Quem se levanta contra um filho de Deus compra uma guerra com o Senhor dos Exércitos. Quem tenta destruir alguém que Deus escolheu desperta uma justiça que não falha, porque o seu Deus não é indiferente. Ele não é um Deus distante. Ele é Deus de guerra. Ele é Deus de justiça. Ele é Deus de verdade. Ele é Deus que confunde os planos dos ímpios e transforma armadilhas em vergonha. Ele é Deus que entra na batalha no momento exato e muda tudo de uma vez. E hoje Ele está entrando na sua história, não para negociar com seus inimigos, mas para encerrar a perseguição injusta que se levantou contra você. Talvez o seu ataque seja dentro da família. Você sabe que há gente que não suporta ver você crescer. Você sabe que há pessoas que deveriam te apoiar, mas preferem te criticar. Você sabe que há gente que torce contra, que espalha palavras venenosas, que tenta desmerecer o que você faz e diminuir aquilo que Deus te deu. Talvez seja no trabalho, onde você é observado, vigiado, pressionado, como se estivessem procurando um motivo para te tirar do caminho. Talvez seja no seu relacionamento, onde você é atacado por manipulação, por acusações, por jogos emocionais. Talvez seja algo espiritual, uma opressão que se manifesta com cansaço extremo, com ansiedade, com medo sem explicação, como se você estivesse sempre em alerta, como se algo estivesse te caçando. Mas eu declaro: Deus está te dando uma resposta hoje. E a resposta de Deus se chama Salmo 35. O Salmo 35 é um salmo de justiça. Ele é a oração do justo perseguido. É a oração de quem está sendo atacado sem ter feito nada para merecer. É a oração de quem está sendo acusado falsamente. É a oração de quem está sendo traído. É a oração de quem está sendo cercado por mentiras, mas escolhe confiar em Deus. Ele não é um salmo de ódio. Ele não é um salmo para alimentar vingança humana. Ele é um salmo para ativar a defesa do céu. Porque existe uma diferença entre vingança e justiça. Vingança é quando o homem quer retribuir na carne. Justiça é quando Deus entra e faz o que só Ele pode fazer. Revelar o oculto, derrubar o soberbo, proteger o inocente e honrar quem foi humilhado.
E hoje eu quero que você entenda algo que vai mudar seu posicionamento espiritual. A perseguição tem um objetivo secreto. O objetivo não é apenas te atacar por fora. O objetivo é te destruir por dentro. Porque se eles conseguem fazer você reagir com raiva, com desespero, com impulsividade, com palavras erradas, com atitudes precipitadas, eles criam uma armadilha para dizer que você é o problema. A perseguição tenta te provocar até você explodir. Ela tenta te empurrar até você perder a paciência. Ela tenta te levar ao limite para você fazer algo que não deveria. E então eles usam isso como justificativa para te acusar. Mas hoje Deus está te elevando para um nível onde você não cai mais em armadilhas emocionais. Você não precisa se justificar para todo mundo. Você não precisa provar nada para ninguém. Porque quem prova a sua integridade é Deus. Quem justifica é Deus. Quem defende é Deus. E o Deus que defende um justo não falha. Talvez você esteja cansado de sentir que precisa se explicar o tempo todo. Cansado de sentir que tem que se defender o tempo todo. Cansado de ver pessoas distorcendo tudo. Cansado de ver gente contando versões erradas sobre você. Cansado de ver que, mesmo fazendo o bem, você é tratado como se fosse ruim. Mas eu declaro sobre você: Deus vai encerrar esse ciclo. Deus vai tirar você do lugar de humilhação e vai te colocar no lugar de honra. Deus vai transformar as acusações em testemunho. Deus vai transformar a perseguição em promoção. Deus vai transformar a tentativa de te derrubar em prova de que Ele está com você. E escute isso porque é profético. Muitas vezes Deus não apenas te livra da perseguição, Ele usa a perseguição para te elevar. Porque o perseguidor revela o seu valor. A inveja revela que existe algo precioso em você. O ataque revela que você é uma ameaça para as trevas. Se o inimigo está tentando te parar, é porque você está avançando mais do que imagina. Se ele está tentando te cansar, é porque você está mais perto do que pensa. Se ele está tentando te fazer desistir, é porque ele sabe que você está prestes a viver algo grande. E hoje Deus está dizendo: não desista, não recue, não se entregue, porque eu vou pelejar por você. Agora, eu quero que você permaneça comigo até o final, porque hoje eu vou liberar uma oração que desarma emboscadas, quebra perseguições injustas e coloca confusão no acampamento dos inimigos ocultos. Eu declaro que Deus vai confundir as pessoas que conspiram contra você. Eu declaro que Deus vai embaralhar os planos. Eu declaro que Deus vai fazer o perseguidor se contradizer. Eu declaro que Deus vai expor mentiras. Eu declaro que Deus vai cortar alianças falsas. Eu declaro que Deus vai proteger a sua casa. Eu declaro que Deus vai proteger sua mente. Eu declaro que Deus vai proteger seu nome. Eu declaro que Deus vai proteger o seu destino. E eu profetizo: antes desta semana terminar, você vai notar sinais claros de mudança. Você vai perceber que a pressão diminuiu. Você vai perceber que o ambiente está diferente. Você vai perceber que aquele que te perseguia não tem mais a mesma força. Você vai perceber que alguém vai se denunciar sozinho. Você vai perceber que uma mentira vai cair. Você vai perceber que uma verdade vai aparecer. Você vai perceber que uma porta que estava travada começa a abrir. Você vai perceber que o que estava preso começa a destravar. Porque quando Deus se levanta para defender alguém, a perseguição perde poder. Agora escreva nos comentários com autoridade: Deus confunde meus inimigos e me faz justiça. Ou deixe o seu amém como pacto de fé, como um selo espiritual dizendo: eu recebo essa palavra e não vou mais viver debaixo de ameaça. Dê like, porque cada like é uma declaração pública de que você não vai mais se calar. Inscreva-se no canal porque aqui você não recebe oração fraca. Aqui você recebe guerra espiritual com a palavra viva. E compartilhe este vídeo com alguém que está sendo perseguido, caluniado ou injustiçado, porque Deus vai usar essa oração para levantar essa pessoa também. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora eu quero que você faça uma coisa. Respire fundo. Traga sua mente para este momento. Pare de olhar para o tamanho do problema e comece a olhar para o tamanho do Deus que você serve.
Porque quando você está sendo perseguido, a tendência é ficar focado no perseguidor, nas pessoas, no que estão dizendo, no que estão fazendo, no que estão planejando. Mas hoje Deus quer mudar sua visão. Hoje Deus quer que você entenda. A batalha não é sua, a batalha é do Senhor. E o Senhor vai pelejar por você. Existe um tipo de perseguição que é clara, aberta, visível. Mas existe um tipo de perseguição mais perigosa, que é a perseguição disfarçada. Pessoas que te elogiam e te criticam ao mesmo tempo. Pessoas que te abraçam e te apunhalam ao mesmo tempo. Pessoas que sorriem e espalham mentira. Pessoas que parecem amigas, mas vibram com sua dor. Pessoas que fingem apoio, mas trabalham para te travar. Pessoas que querem acesso à sua vida, não para te levantar, mas para te controlar. E eu declaro que hoje o Espírito Santo vai te dar discernimento. Você vai enxergar o que antes não enxergava. Você vai perceber o que antes passava despercebido. E Deus vai te livrar de alianças falsas. Porque o Salmo 35 não é apenas sobre confundir inimigos. Ele também é sobre Deus proteger sua caminhada. É sobre Deus impedir que o mal te alcance. É sobre Deus quebrar armadilhas escondidas. É sobre Deus revelar redes ocultas. É sobre Deus impedir que você caia em ciladas emocionais. É sobre Deus te guardar quando você está vulnerável. É sobre Deus ser seu escudo quando ninguém mais te defende. E eu preciso te dizer outra coisa. Não é porque você está sendo perseguido que Deus te abandonou. Pelo contrário, muitas vezes o ataque aumenta quando Deus está prestes a te promover. Muitas vezes, o barulho aumenta quando você está prestes a atravessar uma porta nova. Muitas vezes, a oposição cresce quando você está prestes a viver uma mudança. E é por isso que hoje Deus está te chamando para a oração, para o posicionamento espiritual. Porque a oração não é só um pedido. Ela é uma arma. Ela é um escudo. Ela é um decreto. Ela é uma sentença espiritual que libera proteção e justiça. Então prepare seu coração, porque agora nós vamos entrar na oração de guerra total com o Salmo 35. E eu declaro que enquanto você ora, algo muda no invisível. Enquanto você ora, Deus move peças. Enquanto você ora, Deus interrompe planos. Enquanto você ora, Deus quebra correntes. Enquanto você ora, Deus confunde perseguidor. Enquanto você ora, Deus te fortalece. Enquanto você ora, Deus te guarda. Enquanto você ora, Deus te honra. E eu quero que você diga com fé agora: Senhor, eu confio em Ti. Eu entrego essa batalha em Tuas mãos. Eu não vou revidar com ódio. Eu não vou me perder em ressentimento. Eu não vou cair em armadilha emocional. Eu vou permanecer firme, porque o Senhor é meu defensor. O Senhor é minha justiça. O Senhor é minha vitória. Agora, no próximo trecho, nós vamos declarar o Salmo 35 e entrar na oração profunda para confundir inimigos e quebrar perseguição. Permaneça. O céu já começou a agir. Agora nós vamos avançar ainda mais fundo, porque eu não quero apenas que você se sinta bem por alguns minutos. Eu quero que você seja realmente livre. Eu quero que a perseguição perca força de verdade. Eu quero que as mentiras caiam. Eu quero que os inimigos ocultos sejam confundidos. Eu quero que as armadilhas se quebrem. Eu quero que Deus faça justiça de um jeito tão claro, tão visível, tão incontestável, que você não tenha mais dúvida de que foi o Senhor quem pelejou por você. Porque existe algo que muitos não entendem. Perseguição constante não é só problema de gente. Em muitos casos, é um ataque espiritual persistente. É uma pressão repetitiva. É uma guerra invisível que tenta te enfraquecer por dentro até você desistir do lado de fora. E o inimigo sabe exatamente onde tocar. Ele toca na sua mente. Ele toca no seu emocional. Ele toca na sua autoestima. Ele toca no seu sono. Ele toca na sua paz. Ele toca na sua confiança. Ele toca nos seus relacionamentos. Ele toca nas suas finanças. Ele toca nos seus planos. Ele tenta gerar confusão para você achar que está tudo perdido. E é por isso que o Salmo 35 é tão poderoso. Porque ele não é só um pedido. Ele é um posicionamento.
Ele é uma declaração de que você não vai aceitar ser oprimido para sempre. Ele é uma sentença espiritual que diz: Senhor, entra nessa batalha, porque eu não vou lutar na força do meu braço. Eu vou lutar no poder da tua justiça. Agora, antes de entrarmos na oração mais profunda, eu quero te fazer uma pergunta que vai abrir seus olhos. Quando foi a última vez que você se sentiu realmente em paz? Quando foi a última vez que você conseguiu andar sem olhar para os lados, sem sentir que alguém está te observando, sem sentir que alguém está esperando sua queda? Quando foi a última vez que você dormiu de verdade, com o coração leve, sem pensamentos acelerados, sem pesadelos, sem aquela sensação de ameaça invisível? Se já faz muito tempo, então entenda, você não está vivendo uma fase normal. Existe uma guerra acontecendo e Deus está te dando um escape hoje. Porque tem gente que está sendo perseguida e nem percebe. Vive se culpando, vive se diminuindo, vive achando que é incompetente, que é fraco, que é azarado, que é sempre assim. Mas na verdade não é. O que está acontecendo é que existe resistência, existe oposição, existe gente trabalhando contra você, existe gente desejando o seu mal, existe gente orando contra você, existe gente se alegrando quando você cai e se frustrando quando você levanta. Existe gente que não suporta a sua luz. E é por isso que você precisa de discernimento espiritual. O inimigo não quer apenas te atrasar, ele quer te cansar. Ele quer roubar sua esperança. Ele quer te fazer perder a alegria. Ele quer te tornar frio. Ele quer te tornar desconfiado. Ele quer te deixar com o coração duro, para que você pare de acreditar, pare de sonhar, pare de avançar. Mas hoje Deus está restaurando sua força. Hoje Deus está restaurando sua paz. Hoje Deus está restaurando sua coragem. Hoje Deus está restaurando sua visão. Eu declaro, o que fizeram contra você não vai te parar. O que falaram de você não vai te destruir. O que inventaram sobre você não vai prevalecer. A trama não vai durar. A mentira não vai se sustentar. A perseguição não vai vencer. Porque quando Deus decide agir, as estruturas do mal começam a desmoronar. E eu preciso te dizer algo muito importante. Deus não vai apenas confundir seus inimigos. Ele vai te dar sabedoria para não se enroscar na rede deles. Porque muitas pessoas caem na perseguição porque entram no jogo. Elas respondem na mesma moeda. Elas tentam se defender com agressividade. Elas tentam provar tudo na hora. Elas tentam fazer justiça com as próprias mãos. E aí, o inimigo consegue exatamente o que queria: tirar você do equilíbrio, tirar você da paz, tirar você do foco. Mas hoje o Senhor está te dizendo: fica firme. Não devolve mal com mal. Não entra em provocação. Não se perde no barulho. Eu vou te defender. E quando Deus defende, Ele defende de verdade. Ele faz de um jeito que ninguém consegue contestar. Ele faz de um jeito que até quem duvidava de você começa a ver. Ele faz de um jeito que até quem te atacava começa a sentir o peso do próprio erro. Agora, se você pode, eu quero que você imagine isso. Enquanto você está ouvindo esta oração, existe gente falando do seu nome em algum lugar. Existe gente planejando alguma coisa. Existe gente tentando puxar seu tapete. Existe gente torcendo para você fracassar. Existe gente vibrando com suas dores. Existe gente tentando te limitar. Mas neste exato momento, o céu está ouvindo a sua voz. O céu está registrando a sua fé. O céu está ativando anjos guerreiros ao seu favor. E tudo aquilo que eles planejaram está sendo tocado pelo fogo de Deus. Eu quero que você receba isso com autoridade. A perseguição não vai terminar porque você implorou para pessoas pararem. A perseguição vai terminar porque Deus vai colocar um basta. Deus vai cortar a fonte. Deus vai fechar a boca do acusador. Deus vai expor o disfarce. Deus vai derrubar a máscara. Deus vai confundir a mente do perseguidor. Deus vai quebrar a estratégia. Deus vai virar o jogo. E agora eu quero que você entenda que existem sinais claros de perseguição espiritual ativa. E talvez enquanto eu falo, você vai se reconhecer. Talvez você vai dizer: isso acontece comigo.
talvez você vai perceber que não é imaginação. O primeiro sinal é quando você sente que precisa se justificar o tempo todo. Você fala algo simples e depois percebe que distorceram. Você faz algo correto e depois percebem como errado. Você tenta ajudar e depois te acusam de interesse. Você tenta ficar em paz e parece que sempre surge alguém para criar conflito. Isso é perseguição. O segundo sinal é quando você percebe que existe uma pressão para você desistir. Como se uma voz repetitiva te empurrasse para trás dizendo: não adianta, você não vai conseguir, eles vão te derrubar, você não tem força. Essa voz não é sua, isso é opressão. O terceiro sinal é quando portas se fecham de forma estranha. Não é uma porta que fecha porque não era para ser. É uma sequência de travas. Você tenta e trava, você tenta e trava. Você avança e algo te puxa. Isso muitas vezes é resistência espiritual. O quarto sinal é quando surgem conflitos desnecessários, discussões por coisas pequenas, brigas por motivo bobo, pessoas ficando irritadas do nada. Isso pode ser uma forma de te desestabilizar emocionalmente. O quinto sinal é quando você percebe isolamento, pessoas se afastando sem motivo, amizades esfriando, apoios sumindo. Como se estivessem criando um vazio ao seu redor para você se sentir sozinho e vulnerável. O sexto sinal é quando seu sono é atacado. Você deita cansado, mas não descansa. Você acorda pior do que dormiu. Você tem sonhos repetitivos de perseguição, queda, vergonha, humilhação. Isso é guerra contra sua mente. O sétimo sinal é quando você percebe que seu nome é alvo. Boatos surgindo. Mentiras circulando, pessoas te olhando diferente, como se alguém estivesse construindo uma narrativa falsa contra você. Se você reconhece isso, eu tenho uma notícia. Você não está sozinho, você não está louco e, principalmente, você não está perdido. Deus te trouxe aqui porque chegou o tempo da tua defesa. Agora eu quero que você faça algo muito simples, mas poderoso. Declare comigo agora mesmo, com fé. Eu rejeito a perseguição, eu rejeito a mentira, eu rejeito a opressão, eu rejeito a injustiça. Deus me defende e ninguém vai me destruir. E eu vou repetir com você, porque isso é um decreto. Deus me defende e ninguém vai me destruir. Agora prepare seu coração, porque nós vamos entrar na oração que confunde inimigos e quebra toda perseguição. E eu quero que você entenda, quando nós oramos com autoridade, nós não estamos apenas falando palavras. Nós estamos ativando o tribunal de Deus. Nós estamos ativando justiça celestial. Nós estamos assinando uma sentença espiritual contra todo acusador, contra todo perseguidor, contra todo inimigo oculto. Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, eu me coloco diante da tua presença, junto com essa pessoa que está ouvindo. Tu sabes quem ela é. Tu sabes o que ela tem enfrentado. Tu sabes o quanto ela tentou ser forte. Tu sabes quantas vezes ela engoliu choro. Tu sabes quantas vezes ela ficou calada para não piorar. Tu sabes quantas vezes ela tentou manter a paz, mas ainda assim foi atacada. Tu sabes quantas vezes ela foi injustiçada. Tu sabes quantas vezes ela foi julgada sem ser ouvida. Tu sabes quantas vezes ela foi acusada sem prova. Tu sabes quantas vezes ela foi perseguida sem motivo. Então eu te peço agora, Senhor, levanta-te, levanta-te como juiz, levanta-te como defensor, levanta-te como guerreiro e contende com os que contendem com essa vida. Peleja contra os que pelejam contra ela. Interrompe agora todo plano de destruição. Interrompe toda a armadilha. Interrompe toda a trama. Interrompe toda a rede escondida. Interrompe toda a perseguição. Senhor, confunde os inimigos ocultos. Confunde as alianças malignas. Confunde os que se reúnem para mentir. Confunde os que planejam queda. Confunde os que desejam humilhação. Confunde os que enviam acusações falsas. Confunde os que usam o nome dessa pessoa como alvo de chacota. Confunde os que tentam manipular autoridades contra ela. Confunde os que usam palavras como armas. Confunde os que usam o silêncio como tortura. Confunde os que fingem amizade,
mas carregam inveja e maldade. Pai, eu declaro que toda língua que se levantou contra essa pessoa será silenciada. Toda boca que mentiu será calada. Todo boato cairá por terra. Toda calúnia será desfeita. Toda falsidade será exposta. Toda máscara cairá. E a verdade vai aparecer. Senhor, coloca a tua mão sobre o nome dessa pessoa. Coloca a tua mão sobre a reputação dela. Coloca a tua mão sobre o futuro dela. E eu declaro que aquilo que tentaram manchar será restaurado. Aquilo que tentaram destruir será reconstruído. Aquilo que tentaram travar será liberado. Agora eu repreendo, em nome de Jesus, todo espírito de perseguição que opera ao redor desta vida. Eu repreendo todo espírito de acusação. Eu repreendo toda opressão mental. Eu repreendo toda ansiedade que veio como resultado do ataque. Eu repreendo toda insônia. Eu repreendo todo medo. Eu repreendo todo pensamento repetitivo de preocupação. Eu repreendo toda sensação de ameaça constante. Eu repreendo toda tristeza profunda. Eu repreendo todo desânimo. Eu repreendo toda vontade de desistir. E eu declaro que a paz do Senhor entra agora. A paz que excede todo entendimento invade a mente dessa pessoa. Eu declaro que o coração dela vai acalmar. Eu declaro que o espírito dela vai respirar alívio. Eu declaro que a alma dela vai ser restaurada. Eu declaro que ela não vai mais viver em alerta e medo. Eu declaro que ela vai viver em confiança. Pai, fecha toda a porta por onde a perseguição entrou. Se entrou por amizade errada, fecha. Se entrou por inveja, fecha. Se entrou por fofoca, fecha. Se entrou por exposição, fecha. Se entrou por redes sociais, fecha. Se entrou por alianças falsas, fecha. Se entrou por palavras lançadas, fecha. E abre agora as portas certas. Abre as portas de honra. Abre as portas de favor. Abre as portas de paz. Abre as portas de restituição. Senhor, eu declaro que quem tenta perseguir esta vida vai começar a se confundir. Vai começar a se contradizer. Vai começar a se denunciar com as próprias atitudes. Vai começar a perder credibilidade. Vai começar a tropeçar. Vai começar a perder força. E a perseguição vai cair como poeira ao vento. Agora eu quero que você declare comigo: o Senhor é meu defensor. O Senhor é minha justiça. O Senhor luta por mim. Diga de novo: o Senhor luta por mim. E agora, no próximo trecho, nós vamos declarar o Salmo 35 de forma ainda mais forte e entrar nos decretos finais que quebram perseguição e selam proteção. Permaneça, porque o céu ainda vai agir mais. Permaneça firme, porque agora nós vamos entrar na parte mais decisiva. Aqui é onde a perseguição perde o ar. Aqui é onde a mentira começa a cair como parede velha que já não se sustenta. Aqui é onde Deus sela proteção e justiça sobre você de um jeito que ninguém pode desfazer. E eu quero que você entenda. Quando você ora com fé, você não está apenas falando para o vazio. Você está se posicionando no mundo espiritual. Você está concordando com o céu. Você está assinando com a sua boca um decreto de libertação e de vitória. E eu sinto uma unção muito forte agora, porque existe gente ouvindo isso e dizendo por dentro: eu estava no limite. Existe gente ouvindo isso e falando: eu não aguento mais ser atacado assim. Existe gente ouvindo e pensando: eu só queria paz. E o Senhor está te respondendo hoje. Porque não é plano de Deus que você viva acuado. Não é plano de Deus que você viva com medo. Não é plano de Deus que você viva esperando ser atacado. Deus não te chamou para ser vítima. Deus te chamou para ser mais que vencedor. E quando Deus decide encerrar uma perseguição, Ele não faz pela metade. Ele faz completo. Ele faz total. Ele faz definitivo. Agora eu quero que você receba algo muito importante. Existe diferença entre gente que fala mal e gente que persegue. Fofoca é ruim. Mentira é ruim. Mas perseguição é quando existe um plano. Perseguição é quando existe intenção. Perseguição é quando existe repetição. Perseguição é quando alguém acorda e decide que você vai ser o alvo. E talvez você esteja vivendo isso agora. Você percebe que não é uma coisa isolada. É constante.
É insistente. É como se existisse uma mão tentando te empurrar para baixo o tempo inteiro. Mas hoje, o Senhor está dizendo: chega. Chega de desgaste. Chega de choro escondido. Chega de noites mal dormidas. Chega de ansiedade. Chega de confusão. Chega de viver se explicando. Chega de se justificar. Chega de tentar provar quem você é para quem já decidiu te odiar. Porque tem gente que não quer a verdade. Quer te ver no chão. E Deus vai lidar com essa gente. Agora eu quero que você faça algo muito forte. Perdoe no seu coração, mas não aceite mais a opressão. Perdoar não é permitir que continuem te atacando. Perdoar é tirar o veneno de dentro de você. Porque o inimigo quer que você se torne uma pessoa amarga, travada, desconfiada, fria, sem esperança. Mas hoje Deus vai te limpar por dentro e te proteger por fora. Hoje Deus vai te curar por dentro e te defender por fora. Hoje Deus vai restaurar sua paz e colocar confusão nos seus inimigos. E agora nós vamos declarar novamente a essência do Salmo 35. Porque quando você repete com fé, você está martelando no mundo espiritual até que toda a estrutura do mal se quebre. Eu quero que você escute como se fosse a primeira vez. Eu quero que você receba como se fosse para você. Porque é para você. Contende, Senhor, com aqueles que contendem comigo. Peleja contra os que pelejam contra mim. Pega do escudo e da broquel e levanta-te em meu socorro. Tira da lança e do dardo contra os que me perseguem. Dize a minha alma: eu sou a tua salvação. E eu declaro agora: Deus é a tua salvação. Deus é o teu socorro. Deus é o teu escudo. Deus é a tua defesa. Deus é quem te guarda quando ninguém te entende. Deus é quem te levanta quando tentam te humilhar. Deus é quem te protege quando tentam te ferir. Deus é quem sustenta seus passos quando você pensa que vai cair. Agora eu decreto em nome de Jesus: sejam confundidos e envergonhados os que buscam a sua vida. Sejam confundidos os que desejam o seu mal. Sejam confundidos os que se levantaram contra você. Sejam confundidos os que espalham mentira. Sejam confundidos os que tramam em segredo. Sejam confundidos os que se reúnem para destruir. Sejam confundidos os que te perseguem sem causa. Eu declaro que a mente do perseguidor vai entrar em confusão. Eu declaro que a estratégia vai falhar. Eu declaro que a armadilha vai quebrar. Eu declaro que o plano vai ser interrompido. Eu declaro que o boato vai cair. Eu declaro que a mentira vai perder força. Eu declaro que a verdade vai se levantar. E eu declaro mais: tudo o que foi feito sem causa contra você será julgado pelo céu. Porque o Salmo 35 diz: sem causa me ocultaram a sua rede. Ou seja, eles esconderam armadilhas. Eles fingiram que era normal. Eles disfarçaram. Eles agiram no oculto. Mas Deus está dizendo: eu estou vendo a rede escondida. Eu estou vendo a cova cavada. Eu estou vendo a armadilha montada. E eu vou quebrar isso. Agora eu quero que você entenda uma coisa. Quando o Salmo 35 fala de Deus pelejar, isso não significa que você vai viver em guerra para sempre. Pelo contrário, significa que Deus vai terminar a guerra. Significa que Deus vai encerrar o ataque. Significa que Deus vai trazer descanso. Porque existe gente que está tão cansada, tão drenada, tão exausta, que já nem tem forças para sonhar. Só tem forças para sobreviver. Mas hoje, Deus está devolvendo força para você viver, e não apenas sobreviver. Pai, em nome de Jesus, eu te peço agora, derrama descanso sobre essa mente cansada, derrama paz sobre esse coração apertado, derrama alívio sobre essa alma que está carregando o peso de perseguição há tempo demais. Tira agora, Senhor, a sensação de ameaça constante. Tira agora o medo de ser atacado. Tira agora a insegurança. Tira agora a ansiedade. Tira agora o pânico. Tira agora a opressão. Eu declaro que essa pessoa vai voltar a dormir em paz. Eu declaro que ela vai voltar a sorrir com sinceridade. Eu declaro que ela vai voltar a ter esperança. Eu declaro que ela vai recuperar alegria. Eu declaro que ela vai recuperar ânimo.
Eu declaro que ela vai recuperar visão. Eu declaro que ela vai recuperar confiança. Porque a perseguição não vai levar embora a essência dela. A perseguição não vai roubar a identidade dela. A perseguição não vai apagar o chamado dela. Agora eu quero liberar decretos proféticos sobre o seu futuro, porque Deus não apenas quebra o ataque, Ele também abre caminho. Deus não apenas confunde inimigos, Ele também estabelece honra. Deus não apenas encerra a perseguição, Ele também libera promoção. Então, receba agora. Eu decreto que portas que estavam fechadas se abrem. Eu decreto que oportunidades que foram travadas retornam. Eu decreto que favores inesperados se manifestam. Eu decreto que pessoas certas se aproximam. Eu decreto que alianças verdadeiras chegam. Eu decreto que Deus te cerca com gente leal. Eu decreto que Deus te coloca em ambientes de honra. Eu decreto que Deus te tira do lugar de humilhação. Eu decreto que Deus te coloca em um lugar de respeito. Eu decreto que o seu nome será restaurado. Eu decreto que a sua reputação será defendida. Eu decreto que a mentira não vai prosperar. Eu decreto que a verdade vai aparecer. Eu decreto que o que foi escondido vai ser revelado. Eu decreto que quem te acusou vai se calar. Eu decreto que quem te perseguiu vai perder espaço. Eu decreto que quem te atacou vai perder influência. Eu decreto que a perseguição não vai te impedir de crescer. Eu decreto que a perseguição não vai te impedir de prosperar. Eu decreto que a perseguição não vai te impedir de vencer. Porque quando o Senhor te abençoa, ninguém pode amaldiçoar. Quando o Senhor te exalta, ninguém pode derrubar. Quando o Senhor abre portas, ninguém pode fechar. Quando o Senhor protege, ninguém pode tocar. Agora, eu quero que você declare comigo com a sua fé. Eu não vou cair. Eu não vou desistir. Eu não vou ser destruído. Deus está comigo e me faz justiça. Diga novamente: Deus está comigo e me faz justiça. Agora, eu profetizo sinais. Eu não estou falando de sinais vagos. Eu estou falando de sinais claros. Eu estou falando de coisas específicas. Eu estou falando de acontecimentos que você vai perceber. Nas próximas 24 horas, você vai receber um sinal. Pode ser uma conversa, pode ser uma mensagem, pode ser uma informação, pode ser um livramento, pode ser uma porta, pode ser uma mudança no ambiente, pode ser alguém mudando de postura, pode ser um perseguidor se denunciando, pode ser uma mentira sendo desmentida. Mas você vai saber. Deus começou a agir. Nos próximos 7 dias eu declaro que você vai notar a pressão diminuindo. Eu declaro que você vai notar que o peso não é mais o mesmo. Eu declaro que a perseguição perde força. Eu declaro que a confusão entra no acampamento dos inimigos. Eu declaro que eles começam a se atrapalhar. Eu declaro que eles começam a se contradizer. Eu declaro que o que antes parecia organizado para te derrubar começa a desmoronar. Nos próximos 21 dias, eu decreto virada. Virada de honra, virada de paz, virada de favor, virada de destravamento, virada de restituição, virada de alegria, virada de crescimento. Você vai perceber que onde havia trava, agora há fluxo. Onde havia medo, agora há coragem. Onde havia opressão, agora há liberdade. E dentro de 90 dias você vai olhar para trás e vai dizer: Deus me livrou, Deus me defendeu, Deus me honrou, Deus fez justiça. E ninguém vai poder negar, porque vai ser tão claro que até quem duvidou vai ter que reconhecer. Agora eu quero selar esta oração com uma cobertura espiritual. Porque não basta quebrar ataque, é preciso fechar brechas. Então eu declaro: todas as brechas emocionais que a perseguição abriu estão sendo fechadas agora. Toda ferida da alma está sendo curada. Todo trauma está sendo tratado. Toda dor acumulada está sendo arrancada. Toda sensação de desvalor está sendo substituída pela identidade que Deus te deu. Você não é o que falaram de você. Você não é a mentira que inventaram. Você não é a acusação que levantaram. Você é quem Deus diz que você é. E eu declaro que a partir de hoje você vai andar com a cabeça erguida, não por orgulho, mas por dignidade espiritual. Você vai andar com paz. Você vai andar com sabedoria.
Você vai andar com discernimento, você vai andar com força e você não vai mais ser controlado pelo medo de pessoas, porque quando Deus decide te defender, Ele não te defende apenas uma vez. Ele estabelece uma proteção, Ele cria um limite, Ele coloca um muro, Ele coloca um escudo e o inimigo não passa. Então receba. Eu declaro que um muro de fogo envolve sua casa. Eu declaro que um escudo espiritual envolve sua mente. Eu declaro que anjos do Senhor guardam seus passos. Eu declaro que o Espírito Santo te guia em cada decisão. Eu declaro que Deus te livra de armadilhas invisíveis. Eu declaro que Deus te livra de palavras maldosas. Eu declaro que Deus te livra de alianças falsas. Eu declaro que Deus te livra de ambientes tóxicos. Eu declaro que Deus te livra de pessoas que sugam sua paz. E agora, eu quero que você faça um pacto simples. Não volte a se diminuir. Não volte a se esconder. Não volte a se calar por medo. Não volte a aceitar injustiça como se fosse normal. Porque Deus está te dando coragem. Deus está te dando voz. Deus está te dando firmeza. Deus está te dando posicionamento. Agora escreva nos comentários com autoridade: Deus confunde meus inimigos e me faz justiça. Tá? Se você quiser, escreva também: Salmo 35 peleja por mim. Porque isso é um selo espiritual. É uma concordância com o céu. E eu quero te pedir uma coisa. Compartilhe esse vídeo com alguém que você ama. Porque tem pessoas que estão sofrendo perseguição e nem conseguem falar. Estão engolindo tudo, estão caladas, estão chorando escondido. E Deus quer alcançar essas pessoas também. E se esta oração tocou você, se você sentiu seu coração sendo levantado, se você sentiu paz entrando, se você sentiu algo mudando no seu espírito, então não solte essa fé agora. Permaneça firme, continue orando, continue declarando, continue confiando, porque Deus já se levantou como teu defensor. E quando Deus se levanta, ninguém pode deter. Eu encerro declarando sobre você: o Senhor contende com os que contendem contigo. O Senhor peleja contra os que pelejam contra ti. O Senhor confunde teus inimigos. O Senhor quebra toda perseguição. O Senhor te dá justiça. O Senhor te dá honra. O Senhor te dá paz. O Senhor te dá vitória. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.